Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com você? Como é que você está? Hoje, sabadão, 2 de agosto de 2025. Já agradeceu a Deus pela sua vida? Agradeça a Deus pela sua vida, pela sua saúde, pela noite que você teve, pelo dia maravilhoso que Ele está nos concedendo. Mais um dia, né? A gente viver plenamente para ser bons filhos, obedientes, tementes a Ele. Eu te agradeço, Senhor, pela nossa vida, pelo nosso amanhecer, pelo nosso despertar. Que a gente possa, nesse momento, aprender um pouco mais da sua bondade para conosco, daquilo que você deixou, né? Daquilo que o Senhor deixou escrito através dos homens mais inspirados por Ti, para que a gente possa cada vez mais se espelhar, se orientar e se guiar através da sua palavra. Toca no nosso coração, Senhor, para que nós possamos ouvi-lo, entender e vivê-lo. Então vamos lá? Continuando o capítulo 30. O capítulo 30 é muito... Eu digo que o 30 e o 31 são os dois capítulos assim com maior profundidade, né? Então vamos continuando. Hoje nós vamos ver o versículo 21, iniciando, né? Capítulo 30, versículo 21. 21, 22, 23. Vou ler os três juntos, depois a gente faz uma reflexão. Olha que interessante, ó. Existem três coisas que... Ontem ele falava dos caminhos, né? Os três caminhos e um quarto que ele não entendia. E hoje ele vai falar de três coisas que fazem a terra tremer, e uma quarta que ela não pode suportar, ou seja, a terra, né? Um escravo que se torna rei, em outros lugares, em outras bíblias, versões, fala o servo, né, que se torna rei. Um idiota farto de pão, um idiota, o tolo, né? A mulher desprezada que encontra marido e a escrava que ocupa o lugar da patroa. Vamos tirar umas reflexões bem profundas desses versículos, porque é uma coleção assim de colapso, vamos dizer assim, né? De uma ordem social, ou mesmo, né? Ele mostra atitudes daqueles que estão sobre uma responsabilidade, né? Que estão sob uma responsabilidade, mas que não têm o poder, o conhecimento, o preparo para exercê-las tal função, né? Muitas vezes, e também ocupando posições que não se valoriza por estar naquela posição. Veja, um servo que se torna rei, né? Então imagina alguém que não foi preparado, por exemplo, para liderar, alguém que se torna rei sem o devido preparo para ser um rei, né? Naquela época eles falavam muito em rei, porque eles viviam a monarquia, né? Então, uma pessoa que não está preparada, que não tem conhecimento, que não tem instrução, veja, o que ela vai fazer? A pessoa que assume um governo, por exemplo, um trono, né? E não tem conhecimento para aquilo, percebe? Então, imagina, o que não vai ser, né? Vai ser uma pessoa despreparada, assumirá o que exige experiência, conhecimento, isso poderia gerar o caos, poderia governar com interesses apenas de alguns, né? Sem sabedoria, sem conhecimento para um determinado cargo, gera transtorno e caos para toda uma sociedade. Depois ele fala um tolo, né, um idiota que farto de pão. Aqui seria o mesmo que alguém, por exemplo, assim, ó, alguém abastado, né, ou alimentado, pessoas com bastante recursos, mas que não tem preparo, que só fica fazendo tolices com o que possui, né? Podendo agir sem nenhuma responsabilidade, causando danos a si e a outros. Seria como, por exemplo, dar uma espada na mão de uma criança, né? Ou mesmo um veículo. Sabe assim, quando você dá um veículo para uma pessoa que não tenha, que não está habilitado, que não está, né, habilitado com propriedades para dirigir, para conduzir esse veículo. Ou mesmo uma pessoa, por exemplo, que esteja embriagada, né? Ah, mas ele pode porque ele tem recursos, depois ele pode se defender.
Ou seja, vai causar transtorno para a sociedade, vai causar transtorno para as pessoas, vai causar transtorno para ele, para a família. Então veja, mesmo você tendo, olha que interessante, né? Que provérbio que nos dá uma sabedoria que nos orienta, que não basta você ter condições financeiras, vamos dizer assim, muitas vezes, e achar que você pode tudo por conta de uma situação, né? Então é um despreparo, né? E aqui o outro que ele fala que é uma mulher desprezada que encontra marido. Aqui seria uma pessoa assim, ó, por exemplo. Vamos dar um exemplo assim. Uma pessoa que sofreu um abandono, né? Um exemplo. Ela era apaixonada por alguém e essa pessoa abandonou ela. E ela carrega aquela mágoa dentro dela. Foi rejeitada, né? E aí ela encontra alguém que a acolhe, que dá carinho, mas ela não tratou aquelas emoções que feriu. E lá no íntimo dela, quando ela consegue alguém, por exemplo, que vai dar carinho, que vai dar amor, ao invés dela, né, agradecer, né, ao invés de ela agradecer por aquilo que ela conseguiu, o que ela vai fazer? Não, agora eu vou descontar tudo que eu sofri com o outro nesse. Então veja, é um desejo de fazer exatamente aquilo que fizeram com ela, para quê? Para ela se vingar, vamos dizer assim. É aquela pessoa que nunca está feliz, aquela pessoa que está sempre amargurada, né? Então, o que significa? Que precisamos curar nossas feridas, nossas mazelas, para sermos realmente felizes e também fazer outras pessoas felizes, né, que estão ao nosso redor. Se a gente não curar nossas emoções, aquilo que está nos ferindo, a gente vai ferir os outros. Lembra que eu dizia sempre, né, o Provérbios vem sempre dizendo para nós que aquilo que eu faço, aquilo que as pessoas fazem com a gente muitas vezes, não é aquilo que ela vê em você, na verdade, é o que ela está sentindo, é o que está dentro dela. Lembra que ninguém põe para fora aquilo que não tem, né? Ninguém põe para fora aquilo que não tem e você coloca para fora o que está dentro do teu coração. Né? Assim como o homem, aqui o coração dele é o que ele vai fazer, é o que ele vai mostrar. O que está dentro do coração dele é o que ele vai se revelar. Né? Aquilo que ele é, as atitudes que ele toma, está dentro do seu coração. Se você tem um coração amargurado, um coração que precisa perdoar, um coração que precisa amar mais, o que você vai exalar nesse coração? Não vai exalar amor, compreensão, né? Aquele amor de Coríntios, né? Eu sempre falo do Coríntios 13, né? Que é muito lindo. Então a pessoa é muito amargurada, ela precisa se encontrar, ela precisa se tratar, ela precisa se autoavaliar, né? Autoestima, se amar. Primeiro, porque Jesus dizia assim, ó, ama o próximo como a ti mesmo. Eu não consigo amar o próximo se eu não me amo. Como é que eu vou dar para o outro aquilo que eu não tenho? Percebe? Então, e muitas vezes nós que temos consciência, né, assim, nós também precisamos, muitas vezes, né, quantas vezes, é um constante, né, gente? É todo dia, toda hora, todo momento a gente tem que praticar. Porque o bem tem que ser praticado. O mal não precisa, não, ele está desperto aí a qualquer instante. Mas o bem precisa ser praticado. Então nós precisamos cada vez mais buscar por essa sabedoria, por esse amor divino. Por esse amor divino mesmo, eu digo, porque ele supera as coisas. Aquele amor que Jesus mostrou é um amor divino. É um amor que supera as afrontas, aquele amor que supera as coisas do dia a dia que nos magoa, que nos chateia. Mas a gente tem que parar e pensar, é o máximo que essa pessoa pode dar. Então, veja, nós temos que fazer constante exame de autoconsciência, né? Um exame de autoconsciência, um exame nosso, né? Para se examinar, para como é que eu estou na minha vida, como é que eu estou tratando as pessoas. Eu estou pedindo desculpa, estou pedindo perdão, eu estou me perdoando, eu estou me amando, porque senão eu não consigo dar para o outro aquilo que eu não tenho. E é buscar, cada vez mais buscar. E a outra que a terra não pode suportar, que ele fala que é a escrava, né? A serva que ocupa o lugar da sua senhora. Aqui, gente, é um exemplo muito típico, né? E fácil de entender. Não sei se vocês já leram lá Gênesis. Se não ler, é uma boa
oportunidade para você ir lá buscar Gênesis. Gênesis é maravilhoso, além de falar da criação, da nossa identidade, vai mostrar os nossos primeiros pais, né, os nossos pais da fé, Abraão. Abraão tinha uma promessa de ter um filho e que esse filho, Deus tinha prometido para ele um filho e esse filho seria a descendência desse filho seria numerosa como as estrelas do céu, como as areias da praia. Mas eles já eram idosos, né? A esposa dele, Sara, era idosa e ele também já era idoso. Né? Tanto até que na Bíblia fala que a Sara ela não tinha condições mais, né? Não tinha regras, né? Ou seja, ela não tinha mais possibilidade de ter filho, já tinha passado aquela fase que a mulher pode, né, ter um filho. Ela já estava na menopausa, vamos dizer assim, né? E aí, o que acontece? A gente sempre está querendo colocar a carruagem na frente dos cavalos, né? Deus prometeu, bom, aí está a gente ouvir, né? A gente ouvir aquilo que Deus faz pra gente, que Deus promete pra gente, e a gente querer se antecipar, né? Tem horas que a gente precisa decidir e fazer, sim, porque Deus não vai fazer pra gente. Mas quando Deus dá uma promessa, Ele promete para nós tal coisa, e você tem que acreditar e fazer de tudo para que aquilo aconteça, mas tem que acreditar. Então ele recebeu uma mensagem de Deus que Sara ia ter um filho. E Sara, como ia ter um filho se ela já não podia ter mais filhos? Então o que ela faz? Ela entrega para Abraão, fala assim, olha, tenho a minha serva, Agar, né? E ela entregou para Abraão, vai lá ter relações com ela, você vai ter um filho e aí é um filho que Deus está querendo. Beleza, aconteceu. Então, Agar, judiação, né? Na verdade, aí, ela não tomou o lugar da esposa, ela foi obrigada, né? Mas é um exemplo, assim, para clarear, para a gente entender o que é isso, a escrava, a serva que ocupa o lugar da senhora. Então, veja, aí Agar, ela engravidou de Abraão, né? E teve um filho chamado Ismael. Só que quando Agar, a Bíblia conta que quando Agar estava grávida, ela começou assim, bom, já que agora eu sou a mulher que tem um filho, que gerei um filho para Abraão, então eu estou me sentindo importante. E aí o que Sara faz? Aí Sara fica enciumada, né? Lá Sara fica enciumada, e aí tem a história que Abraão manda a Agar embora, daí ela vai embora, depois Deus manda ele buscar, até que no final ela tem um filho, e aí Deus volta, né, os anjos lá, os mensageiros de Deus volta, fala com Abraão assim, ó, você, não falou bem isso, né, você se precipitou, mas ele fala, não, o filho que Deus prometeu é seu e de Sara, Sarai, né, era Abrão e Sarai. E aí depois, quando Deus o chama, ele muda de nome. Então, quando a gente muda de nome, a gente muda de atitudes, a gente muda de comportamentos. Então, agora você não chamará mais Abrão, mas chamará Abraão. E você não chama mais Sarai, você vai chamar Sara. Então, Deus muda o nosso nome quando a gente se volta realmente para Ele, porque eu mudei a minha identidade. Agora eu sou de Cristo, eu sou de Deus, né? Eu não sou mais do mundo. Esse aqui é o nome que o mundo me deu, mas o nome que eu te dei é esse. Então, a gente fazer honras àquilo que Deus, né, dá para nós, para a gente mudar de atitudes. E, enfim, aí a Sara, né, ela engravida daí. E aí depois a gente vai contar toda a história, né? Então ela realmente teve um filho. Mas só para mostrar que aí a Agar, ela praticamente tomou o lugar, né, ela ocupou o lugar da sua senhora em determinado momento, né? Então Agar, aí fala na Bíblia, lá em Gênesis 16:4, que Agar perdeu o respeito para com Sarai, né? Então aqui, veja, trata-se de uma serva que assume o lugar da sua senhora e que pode levar ao quê? Ao abuso de autoridade, muitas vezes. Outro exemplo também aqui, por exemplo, é uma pessoa um exemplo assim, né? Uma pessoa que morre, por exemplo, e deixa uma herança, né? Um testamento, deixando assim parte para os seus filhos, né? E alguém estranho aos herdeiros legais. Veja, já nos legais, né, ocorrem muitas desavenças, famílias que brigam por conta de herança, que a gente vê muitos casos, né? Então agora você imagina aceitar, por exemplo, uma outra pessoa, um estranho, né, que não faz parte da família, e pegar uma herança, um exemplo, né?
Então, veja, são exemplos que o provérbio nos alerta para os perigos da inversão social, que não sabemos lidar com sabedoria e humildade, podemos o quê? Podemos fazer o caos, né? Fazer o caos, implantar as desavenças, né? As brigas, né? Aqui também pode relacionar alguém que sobe de posição em um determinado emprego, por exemplo, ou em uma entidade, né? Sem o devido preparo, sem um coração transformado, e aí a pessoa começa o quê? Ficar arrogante, prepotente. Não, agora é eu que mando, eu que dou as ordens, sem sabedoria nenhuma, sem discernimento. Então veja a profundidade desse provérbio, né? Precisamos muito o quê? Amadurecer, crescer, buscar sabedoria, entendimento, conhecimento, para que a gente possa lidar com as coisas da vida, né? De uma forma tranquila, serena, né? Para que a gente possa viver em harmonia, ter paz, né? Senão é conflito, é guerra. Então veja quanto que nós precisamos aprender, né, gente? É um eterno aprender na nossa vida. E Provérbios é muito lindo, muito profundo. E agora veja aqui outro provérbio aqui, né? Outros versículos que vai falar também de uma sabedoria muito grande. Agora nós vamos falar do 24 ao 28. No mundo existem 4 seres pequeninos, que são mais sábios do que os sábios. Olha, as formigas, povo fraco, mas que recolhe comida no verão. As ratazanas, povo sem força, mas que mora nas rochas. Os gafanhotos, que não têm rei, mas avançam todos em ordem. E as lagartixas, que se podem pegar com a mão, mas que penetram até em palácios de reis. Olha isso. Vamos ver a reflexão aqui, que maravilhoso. Então ele aqui, ele faz coisas assim que a gente tem que observar, né? O mundo natural, o mundo que nós temos que observar, a natureza. A natureza nos ensina com tanta sabedoria, gente. Então aqui ela menciona 4 criaturas, aparentemente o quê? Frágeis ou insignificantes, mas que demonstram grande sabedoria por seus conhecimentos. Como a gente tem que observar, gente, na natureza tudo. A natureza nos mostra tanta coisa. Deus é maravilhoso na sua perfeição. Ele mostra para nós aquilo que nós temos que aprender com os animais da natureza. Olha as formigas. Sem força, pequenininha, mas providente. E faz um estrago danado, né? Então, ela mesmo sendo frágeis, nas nossas... Eu tenho uma roseira aqui que luta, tadinha, para sobreviver. E a formiga, quando ela tá bonitinha, a formiga vem lá e come tudo ela. É uma luta da formiga com a roseira. Então, veja. Elas aparentemente sem força, mas que trabalham duro e se preparam para o futuro. O que é isso? Para nós, a sabedoria está em planejar tudo na nossa vida com antecedência. E agir com diligência, ou seja, fazer tudo, buscar fazer ações para que a gente possa atingir o objetivo esperado. Não é esperar acontecer, mesmo com poucos recursos, mas se você se planejar com antecedência. Lembra quando eu dizia aqui que muitas vezes a gente não ganha mal, mas a gente não sabe lidar com o dinheiro? Né? Teve um provérbio lá que nós falamos muito sobre isso. Às vezes a gente não ganha mal, mas a gente não sabe não sabe usar nossos recursos. Compra as coisas que a gente às vezes não precisa, gasta excessivamente. Quando vai receber, veja, aí joga a culpa, né, no inimigo. Não, o inimigo não controla seu salário, não. Quem controla seu salário é você. Né? Então veja, a gente precisa fazer com antecedência, se planejar, agir com diligência, né? Agir com sabedoria. As ratazanas, né? As ratazanas, fracos, né? Fisicamente, mas esperto ao escolher onde morar. Veja, constrói suas casas nas rochas. O que é rocha? Proteção. Né? Proteção. Então, a lição aqui que nos dá vem de tomar boas decisões, né? A segurança vem de boas decisões. A segurança não vem de força, né? Por exemplo, eu tomo a decisão de seguir ou não os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos deixados por Jesus Cristo, que é a grande rocha, né? A grande pedra. Sobre essa pedra edificarei minha igreja.
Deus é essa pedra, Jesus é essa pedra, né? E aqueles que fazem a vontade dele se tornam as pedras também. Por quê? Porque nós vamos, as pessoas vão levar conhecimento e automaticamente segurança e fortaleza. Foi para isso que Jesus preparou os seus discípulos, os seus apóstolos, e vem preparando nós a cada dia, porque todos nós somos chamados a anunciar. Todos nós temos que ser reis e sacerdotes. Não é somente o sacerdote em si, mas todos nós temos a nossa obrigação de anunciar, porque a salvação é individual, né? O seu padre, o seu pastor, ele não vai salvar você, é você que salva, a salvação é individual. Então nós temos que fazer a vontade de Deus para nós, né? Que nós todos tenhamos salvação, que acreditemos e que anunciemos esse Deus maravilhoso que viveu por nós, morreu por nós, para a nossa salvação, levou todos os nossos pecados para que nós possamos nele ter a salvação de graça, né? É a graça que ele nos deu. Então veja aqui, né? As ratazanas, né? Buscar sabedoria, ouvir pessoas sábias que vão nos orientar, nos direcionar para que a gente possa cumprir o nosso propósito. Os gafanhotos aqui, ó. Os gafanhotos normalmente... Você já viu também as andorinhas, os passarinhos que andam sempre em bando, né? Que bonitinho, né? Eles andam em bando para que eles possam ter mais força contra o inimigo. Então, os gafanhotos aqui, ó, sem liderança aparente, mas sempre em ordem, sempre em unidade. E aqui o que nos mostra? Mesmo sem autoridade visível, é possível agir em harmonia. Isso ressalta o poder da cooperação e a organização espontânea. Procura pessoas, né? Pessoas que são proativas, pessoas que tomam atitudes, mesmo que ninguém está pedindo para ela, mas ela vai lá e faz. Por exemplo, é fazer do limão uma limonada. É solucionar, né? Do problema você fazer a solução. É não ficar lamuriando, né? Porque quem gosta de ficar contando historinha para si mesmo, fica justificando o bem que não fez, né? Por que não fez? E até não toma decisões, né? A pessoa não toma decisões, fica inventando historinha, fica inventando desculpas e aí não age, né? Veja, nós temos que ser proativos, temos que fazer das coisas difíceis, fazer soluções, né? É como eu digo, né? Do limão fazer uma limonada, ou seja, da dificuldade você tirar um resultado bom, é você ir lá e fazer, né? É a lagartixa, né? A lagartixa frágil e fácil de pegar, né? A lagartixa pega na mão com facilidade, mas que está até nos lugares de honra, ou seja, mesmo sem autoridade visível, é possível agir em harmonia. Isso ressalta o poder. Mesmo pequenos e humildes podem alcançar lugares elevados com habilidade, discrição e persistência. Olha que lindo isso. Todos nós temos capacidade. Todos nós somos filhos e filhas de Deus, dotados de inteligência, de capacidade. O que nós precisamos é buscar dia a dia, crescer cada vez mais. Mas todos têm capacidade, todos têm inteligência. As pessoas que conseguem vencer na vida, ela vai buscar conhecimento. Pessoas que buscam conhecimento vão adquirindo coisas que aquelas pessoas que ficam só lamuriando, reclamando, não vão conseguir nunca. Então veja, nós temos capacidade, nós temos inteligência, né? Então nós temos que adquirir cada vez mais conhecimento. Pessoas que têm grandes fortunas, todas passaram por dificuldades, pode ter certeza. A menos aquele que já nasceu, né, abastado. Aquele que nasceu abastado normalmente são aqueles que fazem mais coisas erradas. Por quê? Porque não dá valor para aquilo que ganhou, né? Tudo que é ganho, você se apega, o coração se apega, né? Então veja, mesmo que eu passe por dificuldades, mas eu vou, né? Todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por desertos para a gente crescer, para a gente se transformar. Já vista a história de José.
José tinha sonhos, mas para ele chegar nos seus sonhos, nas visões que ele tinha, ele passou por grandes tormentos. Foi vendido pelos irmãos, enfrentou uma cadeia. Tantos anos se passaram para que o propósito dele se concretizasse, né? Mas veja, nunca desistiu. Em todos os lugares que ele passava, ele transformava os lugares. Todos os lugares. Tanto é que quando ele estava preso, as chaves da cadeia ficavam na mão dele. Então ele organizava, ele botava ordem em todo lugar que ele ia. Então ele era uma pessoa feliz. Ele era uma pessoa livre. Mesmo estando preso, ele era uma pessoa livre. Você consegue entender isso? Mesmo na prisão, ela era uma pessoa livre. E muitas pessoas são livres, mas vivem presas. Presas no passado, presas no remorso, presas na culpa, presos na ganância, presas no ódio, né? Não consegue se perdoar, não consegue se amar, não consegue amar as pessoas. Veja, olha só, livres, mas presas. Então veja, esses versículos ensinam que a sabedoria não depende de poder, tamanho ou posição, mas de atitudes prudentes, trabalho constante, boas escolhas, né? Cooperação e resiliência. É uma história sobre seres aparentemente insignificantes, mas que podem nos ensinar grandes verdades sobre a vida. Veja, você não importa a posição, não importa a situação que você vive. Importa as atitudes, as ambiências, os lugares que você frequenta, as pessoas que você procura para crescer. Procure sábios, procure sabedoria, né? Existe um filme muito bacana, não sei se eu já falei esse filme aqui nos vídeos anteriores, mas se eu falei, vale a pena você está ouvindo agora e de repente você não assistiu ainda, A Procura da Felicidade, né? É baseada na história real, né, de Chris Gardner, e ela é feita pelo Will Smith. É um filme muito, muito, muito lindo, né? Muito lindo. Todos nós temos um poder, um potencial muito grande dentro de nós. O que nós não podemos é ficar dando desculpas, contando historinhas. Para quê? Para que a gente se desvie do propósito de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus, portanto, gente, portadores de tudo aquilo que Deus nos deu. Nós somos filhos de Deus. Então nós temos conhecimento e sabedoria, mas só nós precisamos buscar. A glória de Deus é esconder e a glória dos homens é encontrar. Precisamos buscar. Porque quanto mais eu busco, quanto mais eu tenho, mais vai ser acrescentado. Lembra que a gente já falou muito isso. Quanto mais eu busco, mais será acrescentado. E quanto menos eu busco, menos eu vou ter, porque eu não estou buscando. Até o que tem pode ser tirado. Então vá lá hoje, um sabadão muito lindo, maravilhoso, para que a gente possa refletir. Vá lá na Bíblia, leia de novo esse provérbio, para que ele fique bem claro na nossa mente, para que a gente interiorize mesmo e que a gente comece a parar de contar histórias, porque você é o maior contador de história para você mesmo. Pare de contar histórias de fracasso. Comece a contar histórias de sucesso na sua vida. Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Proteja sua casa, sua família, seus filhos, né? Seu cônjuge. E tudo de bom para você nesse sábado maravilhoso. Vai lá fazer o que tem que ser feito. Beijo no coração.